Oi, gente! Faz tempo que eu não divido com vocês aqui dicas do que assistir, né? Filmes, séries, enfim. Eu gosto muito de documentário e eu venho assistindo bastante documentário recentemente, então eu separei 3 que eu vi nos últimos meses pra dividir com vocês e que são incríveis. Eu queria começar com um documentário do Val Kilmer. Não sei se vocês lembram do Val Kilmer. O Val Kilmer, ele é um ator que fez muito sucesso, ele era mó galanzão, assim. Ele fez Top Gun junto com o Tom Cruise, um dos primeiros lá. Enfim, ele era o galã, de fato, né? Além do Tom Cruise, ele era um dos galãs do filme. Ele teve um câncer de garganta. E aí isso prejudicou a voz dele. E hoje ele fala com um tubo aqui, né, na garganta. E ele tem muita dificuldade pra fala e tal. E o câncer afetou muito a vida dele, claro. E aí esse documentário conta a história dele. Quem narra o documentário é o filho dele. E mostra como o Val Kilmer, ele evoluiu ao longo dos anos e como ele tá hoje. Porque apesar de ele viver com esse tubo na garganta e ele falar com muita dificuldade, às vezes é muito difícil de entender o que ele diz, ele segue a vida. Então ele tá lá, ele participou de Comic Con recentemente, o documentário acompanha ele nos bastidores e mostra como foi e como é esse processo dele junto com a família também, né? Então ele passa ali de um ator galã em Hollywood nos anos 80 e tal, para um ator que sobreviveu a um câncer de garganta e hoje perdeu um dos maiores instrumentos que ele tem na carreira dele, que é a voz. E eu não sei se vocês assistiram a Top Gun recentemente, né? O filme recente, incrível, que foi um dos maiores filmes de 2022. Será que eu dou spoiler dizendo o que acontece? Se você não assistiu, pula essa parte. Se você assistiu, presta atenção. Não é demais quando o Val Kilmer aparece? E ele aparece justamente com o tubo na garganta também. Porque o filme assumiu isso e, enfim, eu me emocionei muito assistindo. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a história dele, assistam ao documentário Val, tá na Amazon Prime Video e é muito bom. Próximo documentário. Minha cabeça bugou nesse, hein? Voo 370, o avião que desapareceu. Minha gente, em 2014, onde vocês estavam? Eu confesso que eu tinha até esquecido um pouco dessa história. O avião que saiu de Kuala Lumpur, é um avião da Malaysian Airlines, ele saiu a caminho de Pequim e no meio do trajeto ele simplesmente desapareceu. Puf, acabou, comunicação com o resto do mundo. E aí tinha, sei lá, mais de 200 pessoas a bordo, tripulantes e passageiros. E aí todo mundo perdeu o contato com o avião. E aí o que aconteceu com o avião? Pois é, ninguém sabe. E aí esse documentário mostra justamente essa história, entrevista muitas pessoas, jornalistas, afinal sempre tem jornalista em documentário e eu amo porque eles são curiosos, eles querem saber tudo. E aí esse documentário apresenta três versões, 3 teorias, 3 possibilidades do que pode ter acontecido com esse avião. Porque imagina só, você é da família de alguém que estava nesse avião. O avião simplesmente desaparece. Você está esperando a pessoa chegar, sei lá, família esperando para recepcionar alguém. E aí a pessoa nunca aparece. E aí ninguém sabe o que aconteceu. Inclusive eles entrevistam familiares de pessoas desse avião. E as pessoas dizendo isso, tipo, eu quero enterrar pai, mãe, filho, o que seja. E mostra a luta dessas famílias atrás de respostas. Então, existem respostas que apareceram ao longo dos anos. Talvez não respostas que as famílias esperavam. Talvez respostas que, enfim, não eram suficientes. E é um documentário que faz assim, ó, puf, na nossa cabeça. São só 3 episódios. E aí você fica, tá, e agora? Eu quero também investigar isso aí, porque eu quero saber o que aconteceu. Então são várias teorias, é uma coisa muito maluca e eu confesso que eu fiquei até com medinho de pegar avião depois. Porque sei lá, gente, né? Que coisa. Muito esquisito. Assistam, tá na Netflix. Eu coloquei pra ver, vi tudo numa vez, porque realmente me prendeu do começo ao fim. E por último, também na Netflix, eu assisti recentemente o documentário sobre o atentado na Maratona de Boston, em 2014. Quem lembra disso? Procurados, Estados Unidos. O atentado à Maratona de Boston. Não sei se vocês lembram, em 2014, a Maratona de Boston lá nos Estados Unidos, que é uma maratona super tradicional. É um dia muito especial para as pessoas da cidade, reúne muita gente, é um grande evento, muita gente na rua e tal. E aí explodiu uma bomba perto da linha de chegada e poucos segundos depois uma segunda bomba um pouquinho longe ali, mas ainda muito próximo. E muitas pessoas ficaram feridas, pessoas morreram, inclusive uma criança de 8 anos. Tá, o que aconteceu? Ninguém sabia, não sabiam para onde ir, onde procurar.
E aí esse documentário mostra o trabalho da polícia, do FBI, que obviamente entrou no caso. Mostra praticamente o país inteiro atrás de respostas e como eles chegaram nos dois meninos que depois descobriram que eram os responsáveis por esse atentado. São 3 episódios e eu gostei muito porque a gente vê no noticiário, né? Claro, eu lembro desse caso, inclusive eu tenho um primo que estudou em Boston e ele estava lá na época. E eu fiquei muito preocupada porque eu não sabia se ele estava perto e tal. Eu lembro muito especificamente de um jeito muito difícil desse caso, porque eu fiquei muito preocupada com ele. Mas mostra justamente isso, como eles recebiam milhares de vídeos e fotos, porque imagina, é um evento televisionado. Então, como é que eles vão partir daquele dia para encontrar uma prova? Então, eles recebiam fotos, vídeos, eu digo a polícia, né? E tiveram que analisar milhares de imagens para ver se achavam alguém suspeito nessas imagens. E aí, a partir do momento que eles descobriram ali pessoas que poderiam ser envolvidas, estar envolvidas no caso, o que eles fizeram com essas informações, quando eles encontraram os suspeitos, perseguição, a história dos meninos. Então, depois eles foram lá e descobriram que eram 2 irmãos, né? Que eram responsáveis por isso, 2 irmãos muçulmanos. E aí a história desses meninos, de onde eles vieram, por que eles fizeram, quais as estratégias que a polícia tomou que foram consideradas certas e quais não foram. O FBI fez certo aqui, não fez. Aí tem imagens do Obama, né? O Obama era presidente na época, fazendo ali pronunciamentos, falando sobre o caso. Enfim, é muito interessante acompanhar esse documentário justamente para entender um pouquinho o que aconteceu e como foi o trabalho para descobrir quem eram os responsáveis. Vale super a pena, tem entrevista com pessoas que estavam envolvidas, familiares de pessoas que morreram, tem jornalistas, os chefes, né, da polícia, da FBI, enfim, é demais. Eu gosto muito de documentários assim, eu gosto muito de investigação, sabe? Eu gosto demais disso. Então eu poderia ficar aqui falando horas sobre isso, porque eu me empolgo, mas eu acho que eu já falei demais nesse vídeo. Assistam lá os documentários. Se vocês tiverem dicas de outros também, deixem aqui nos comentários, porque eu adoro um documentário, uma história real e imagens ali de verdade, né? Que os caras vão atrás. Gente, é demais. Eu adoro. Meu sangue jornalista, ó, ferve nessa hora. É muito bom. É isso então. Espero que vocês tenham gostado das dicas e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo!